If you care about your country, read Ludwig von Mises and the Six Lessons of the Austrian Economic School. Eu acho que vai haver sim, através dessa releitura, não releitura, mas desse conhecimento de novo da escola austríaca, mais poder na mão do indivíduo, que eu acho que é sempre melhor, né? Eu acredito nisso, que o indivíduo tem que ser o protagonista da própria história, não só dele, né, como do país e do mundo. Bom, pessoal, vamos para mais um bate-papo de qualidade aqui no Minuto do Musa. Eu acho que ficou extremamente interessante esse papo para a gente ter com esse convidado de hoje, justamente porque foi a surpresa que rodou o mundo todo. Todos que me acompanham aqui já há muito tempo sabem que, além de economista, eu sou adepto da escola austríaca, escola que eu estudo há muitos anos e que no ano que vem, na metade do ano que vem, eu vou finalizar o meu mestrado com o Jesus Huerta de Soto, justamente de escola austríaca. Para mim, hoje, o austríaco, o economista austríaco, espanhol, mas austríaco, inclusive ele fala, parênteses aqui, que essa escola econômica, escola austríaca, deveria se chamar Escola de Salamanca, por ter nascido com os escolásticos de Salamanca lá na Espanha, mas por questões até de históricas e de tempo, que ela foi depois, digamos, entre aspas, fundada por Karl Menger, já alguns anos depois, ela acabou se chamando Escola Austríaca de Economia. E claro, todo mundo que me acompanha sabe que eu estive também com o Milei, Javier Milei, o presidente argentino, no primeiro e no segundo turno na Argentina. Fui para lá em parceria com a Brasil Paralelo e tivemos a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que a Argentina está passando por toda essa transformação e vários vídeos que eu faço aqui no canal mostrando as mudanças econômicas que o Milei tem implantado por lá. Totalmente diferente do que, infelizmente, a situação caótica do Brasil no médio e no longo prazo. Pois bem, que escola é essa, então, em que o Milei, que começou a falar, passou a ser o primeiro presidente eleito, considerado anarcocapitalista, mas adepto da escola austríaca de economia, e que Elon Musk tweetou, retweetou muitos dos seus conteúdos e alguns deles atingiram mais de 500 milhões de pessoas. Que escola é essa, então, que eu estudo há alguns anos, que ela já tem aí basicamente desde a metade do século XIX, mas que é pouquíssima ou nada difundida nas universidades. Eu sou professor na Link, aqui em São Paulo também, de microeconomia e dou também a matéria eletiva de escola austríaca de economia, o que eu acho que tem que atingir o maior número de pessoas, não simplesmente por um viés ideológico, mas porque ela explica justamente a realidade econômica que nós vivemos na rua. Então eu vou colocar aqui Renato Moicano. Grande prazer te conhecer. Infelizmente ainda não te conheço em pessoa, Moicano, mas primeiro, obrigado pelo seu tempo aí dos Estados Unidos, da Flórida, direto, para a gente falar mais um pouco. Eu sei que você atingiu um auge aí nos últimos anos, além da tua capacidade da luta, por uma frase que você falou e que realmente correu os 4 cantos do mundo, né? Primeiro, obrigado. E você esperava acontecer tudo isso, Moicano? Fala, Bruno. Prazer em estar aqui. Já pela introdução, a gente sabe aí que eu vou aprender bastante aí, eu acho muito legal estar falando com pessoas capacitadas, economistas, estudiosos, e pode ter certeza que eu vou aprender muito nessa live aí. E não, eu não esperava que ia dar essa repercussão tão grande. Eu estava mais preocupado em falar com a bolha, depois eu quero até te perguntar o que você acha disso, porque eu cheguei através da economia austríaca pelo Bitcoin, e eu queria saber o que você acha disso, se você acha realmente que tem os princípios econômicos da escola austríaca, né, de escassez, de descentralização, de dar mais poder ao indivíduo do que ao Estado. Eu queria até te perguntar em relação a isso, mas é engraçado você falar da escola de Salamanca, porque eu também vi o Paulo Cogos falando bastante disso aí, é um libertário também, Amigo meu. Que fala muito de anarcocapitalismo, e ele estava explicando sobre a escola de Salamanca também. Então, pô, legal, um prazerzaço estar aí e tô pronto aí para aprender mais. Pô, que legal. Primeiro, obrigado. Então vamos fazer disso aqui, cara, um negócio descontraído. Quem me conhece sabe, eu sou... É isso, descontraidão, como se a gente estivesse tomando uma cerveja, como eu te falei. Fique à vontade, não vamos fazer só, então, perguntas de um lado de outro. Vamos fazer disso aqui um bate-papo, que eu acho que é sempre mais proveitoso depois para quem está escutando, né? Então vamos lá, já que você me fez essa pergunta, cara, bom, o começo da escola austríaca, o princípio dela, não sei se você já se aprofundou nisso, é conhecido por ser Karl Menger, que é um economista austríaco, ali na metade do século XIX, né? Por volta de 1850, 1860, e só que os escolásticos de Salamanca são lá do século XV, então nós estamos falando basicamente de 400 anos antes.
E é muito complicado de ver, porque eu que tenho relação com a Espanha hoje também, direta, que minha mãe nasceu lá, morei alguns anos lá e tal, você vê que hoje a Espanha também está tomada pela esquerda. Então essa frase, cunhada por Huerta de Soto, que é esse que vai me dar a aula o ano que vem no mestrado, ele falando que a escola deveria se chamar Escola de Salamanca, porque era justamente ali, digamos, o berço, ainda no século XV, das ideias liberais libertárias, né? Por aqueles escolásticos da Escola de Salamanca, como você ouviu do próprio Paulo Cogos. Mas ela passou a ser, então, mais difundida 400 anos depois. E veja que nós estamos falando de 2024, eu que fiz faculdade de economia, tantos outros economistas que sequer conhecem essa escola. E o ponto disso é que eu acho que justamente ela bate de frente com o status quo. Ela bate de frente com aquela centralização de poder. Ela bate de frente com políticos. Ela não acredita no status quo, nós não acreditamos no Estado, além de achar imoral. Então, quando você me pergunta do Bitcoin, eu fiz essa introdução para te falar, cara, tem tudo a ver com o Bitcoin. O Bitcoin é descentralizado. O Bitcoin não tem atuação do governo. O Bitcoin ele não pode ser impresso de forma indiscriminada, como é feito as moedas fiat, o dólar, o euro, o real aqui no Brasil, quaisquer outras moedas. E a gente vai chegar e vai falar disso, eu faço muitos vídeos aqui falando justamente sobre esse tema, impressão de moedas. Se você aumenta a oferta da moeda e não tem a mesma demanda, a correspondente demanda por ela, como qualquer ativo, uma oferta maior, uma demanda menor, o preço cai. Quando o preço da moeda cai, ela desvaloriza, o preço dela cai frente aos preços de bens e serviços, relativo a bens e serviços. Portanto, os preços do pãozinho, de um suco, do que você quiser, sobe. A moeda perdeu valor, o preço de produtos e serviços sobem. Inflação. Então, a inflação ela é a desvalorização da moeda que, como resultado, traz a alta generalizada, não homogênea dos preços, como fala até no livro das 6 lições de Ludwig von Mises, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, cara, o Bitcoin, ele justamente prega exatamente contra isso. Ela é uma moeda privada, ela é uma moeda em que o governo não tem ingerência, e mais, como você muito bem falou, ela é escassa, cara. Você não pode imprimir. Ela tem um limite máximo que com os halvings vai diminuindo e vai chegar a zero. Depois é isso que está em circulação e ponto final de Bitcoin. Então sim, cara, ela tem totalmente a ver com os fundamentos da escola econômica. Claro, da escola austríaca. Claro que quando Menger falava isso no século XIX, claro que nem pensava em Bitcoin, não existia, obviamente. Mas os fundamentos do Bitcoin hoje, te respondendo, são diretamente ligados a essa filosofia da escola austríaca de descentralização, de não interferência do Estado e de justamente a escassez que o atribui valor à moeda ao longo do tempo. Fez sentido isso? Fez sentido, e também é um protocolo de consenso, né? Então você não obriga a pessoa a usar como é o real, né? Você não vai punir a pessoa por usar ou por não usar. Pelo contrário, as pessoas que concordarem com esse consenso, com esse mercado, vão adquirindo e vão fazendo trocas voluntárias. E aí também te respondendo em relação ao discurso que você falou, você sabia que ia dar essa repercussão? Por que eu falei sobre escola austríaca? Porque, na verdade, eu queria falar sobre Bitcoin, que eu acho que é um barco salva-vida, é um bot salva-vida. Então, mas aí eu pensei, eu falei, beleza, eu tô lá no UFC 300, vou ter uma grande exposição, e se eu falar compre Bitcoin, ou se eu falar estude Bitcoin, ou se eu falar de Bitcoin, vão me tirar como só mais um louco aí, querendo especular, ou querendo falar de algo que as pessoas não entendem. E aí, como eu comecei a tentar estudar, começar a aprender sobre isso já há algum tempo, eu falei o seguinte, você quer saber? Eu acho que o Bitcoin tem tudo a ver com a escola austríaca. Se eu falasse para eles lerem esse livro, para eles entenderem o fundamento, no final eu vou estar falando de Bitcoin. Mas eu também achei que eu só ia pegar essa bolha dos Bitcoiners, essa bolha dessa galera que gosta do Bitcoin, essa galera um pouco mais libertária. Mas eu acho que foi tão grande a repercussão, justamente porque as pessoas estão preparadas para essa mensagem, né? Estão preparadas para entender que o governo ele atrapalha muito mais do que ele agrega, né? E pelo fato deles ter esse controle da emissão da moeda, eles têm um cheque em branco quase que infinito para fazer o que eles quiserem, e na maioria das vezes é aumentar o poder do próprio Estado, né? E usar esse poder coercitivo, não só monetário, como o poder de força física e bruta contra os cidadãos para impor as regras que eles aprovam no Congresso. Então eu acho que vai haver sim, através dessa releitura, não releitura, mas desse
conhecimento de novo da escola austríaca, mais poder na mão do indivíduo, que eu acho que é sempre melhor, né? E por isso que eu também falo bastante dos Estados Unidos, da Constituição. É o poder libertário, liberal na mão do indivíduo, e esse sim vai... Eu acredito nisso, que o indivíduo tem que ser o protagonista da própria história, não só dele, né, como do país e do mundo. Cara, eu de verdade eu me emociono com o teu discurso, falando sério, cara, não é brincadeira, porque quando eu recebi quando eu vi teu vídeo, eu recebi no WhatsApp ali, eu mostrei pro meu pai também é adepto das nossas ideias, e cara, ele olhou e a gente falou assim, puta que pariu, olha onde tá atingindo, cara, isso aqui tem capacidade de rodar o mundo, igual o Milei tá fazendo, então eu acho super emocionante, e não é por difundir apenas uma ideia, é porque é o que você falou, é devolver o poder e o protagonismo ao indivíduo, que nós devemos ser protagonistas e donos de nossa própria vida. As pessoas passaram a achar que pode entregar a vida a um burocrata de turno, de plantão, e que essas pessoas, sem te conhecer, devem, inclusive, legislar na tua vida. O que você vai comer, o que você vai estudar, onde teu filho vai estudar, quantas horas. Cara, que tipo de ser humano que aceita a mediocridade o tempo todo e quer que um terceiro viva a vida por ele. Ou seja, como ele vai investir, onde ele vai poupar, como será a previdência dele, como não será. No fundo, cara, o Estado é tudo um castelo de cartas formado por meia dúzia de burocratas que, de novo, querem legislar na tua vida para controlar um orçamento. Basta você olhar aonde está o orçamento, isso é público, basta olhar o dinheiro público, em quais ministérios eles estão, que você vai saber onde está o poder. Então, o ponto da escola austríaca, que me emociona, o que você falou, é isso, devolver o poder ao indivíduo. Seja no esporte, como um esporte individual, como você faz, o que eu faço, corrida, ou esportes coletivos, não importa. O indivíduo, ele está acima do coletivo. Uma empresa, aqui na minha empresa de investimentos, a gente só consegue fazer a empresa ser bem-sucedida se individualmente cada um trabalha bem, oferecendo produtos e serviços que agreguem valor a um conjunto de pessoas, né? Mas a gente está, obviamente, de olho naquilo que a gente pode tirar como vantagem e, sendo do bem, moral e etc., você só consegue agregar valor aos outros oferecendo algo de qualidade. É o indivíduo como um todo, né? Então, eu acho que ver a sua fala correndo o mundo, cara, assim, eu realmente quero te parabenizar e eu acho isso demais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta diretamente ligada a isso. Como você foi parar na escola austríaca? Porque, de novo, o Bitcoin, cara, ele tá na moda. Tudo que começa a subir muito entra na moda. Mas você vê grande parte das pessoas falar, eu comprei um Bitcoin, ou uma fração de Bitcoin, ou especulei. Sair do Bitcoin para mergulhar na escola austríaca, que é algo mais denso, cara, tem um passo muito grande. E você, pelo teu último discurso, você fez de forma brilhante. Então, como é que foi essa virada de chave, Moicano? De onde veio isso? Não, com certeza. Eu já falei em algumas entrevistas, eu falei até na Revista Oeste. Eu sou de Brasília, né? Meu pai é um burocrata desses, ele é de um alto cargo do Senado, ele é concursado já há muitos anos. Já poderia até estar aposentando, mas não aposenta, ele continua trabalhando. Então, é um cara de ideologia forte da esquerda, é um protecionista do mercado, ele acha que o mercado tem que desenvolver, né, a economia. É assistencialismo na veia, então ele é totalmente o contrário da minha visão. Mas quando eu era criança, eu tinha essas ideias também, porque obviamente meu pai criou a gente, assim, pra você ter uma ideia, a gente foi nos negócios do Lula, ia lá nas passeatas do Lula antes dele ser eleito. Meu pai é totalmente de esquerda, entendeu? Até hoje. Até hoje, ele é totalmente de esquerda. Mas eu crescendo em Brasília e estando envolvido assim com essa elite do funcionalismo público, eu também achava que o governo era super necessário, que o governo fazia tudo de bom, que o governo é o que protegia os pobres. Mas quando você vai crescendo e tomando consciência e entendendo como funciona o dinheiro, então o meu primeiro estalo foi isso, foi o que é o dinheiro? Muito se fala no dinheiro. E meu pai, como mais um servidor público, ele também não sabe como funciona o dinheiro, né? Porque, como eu te falo, como a maioria de Brasília, eles estão lá e não importa, porque, tipo, qualquer programa social, ou qualquer auxílio, ou qualquer coisa, eles vão ou taxar mais pessoas ou vão imprimir mais dinheiro, e por isso que a gente está rodando nesse déficit total aí, que foi essa coisa até agora do governo Lula e do calabouço fiscal, né?
de todas, de botar político nas estatais, todas essas políticas que elas vão contra os princípios econômicos que, na verdade, não são nada mais do que a realidade. Eu vi um cara explicando muito isso sobre o que é o capitalismo. É você pescar 5 peixes. Você come 2 e vende 3. Se você quiser, tipo, tem um excedente, você vende 3. No intervencionismo, não. Você pescou 5 peixes, eles vão deixar 2, vão tirar 3 para dar para quem não pescou. Você tá entendendo? E se for no socialismo é o contrário. Você pescou 5 peixes, eles pegam os 5 peixes. Se você der sorte, ele te dá 1, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que usar essa, sei lá, que eu particularmente eu não sou especialista, mas eu tenho que usar a minha compreensão de mundo para tentar explicar sobre o mercado. Então, o que eu comecei a ver? Que, na verdade, o dinheiro, ele não pode... Eu pensava que o dinheiro era um fim em si só, entendeu? Então, eu corria atrás do dinheiro. E eu achava, beleza, o dinheiro é o que me traz valor. Mas, depois, estudando um pouco mais, isso depois do Bitcoin, da especulação, eu entendi que o dinheiro é só uma representação de trocas, não é nada mais do que isso. Então, você não deve procurar o dinheiro. Você deve procurar, como você falou, atribuir serviços que gerem valor para outras pessoas, te dar o dinheiro em troca dos seus produtos. E você usar esses produtos, então, é aquela coisa que o próprio Rei Dalio fala, que é o seguinte, o salário de um é o gasto do outro. E não é nada mais que isso, o mercado é um complexo sistema de trocas voluntárias de outros mercados. Então você vai ter o mercado financeiro, você vai ter o mercado, sei lá, de luta, você vai ter vários mercados que, na verdade, todos eles estão interligados de pessoas fazendo trocas. E aí eu percebi, eu falei, caramba, então o dinheiro não é nada disso que eu pensei. Então o governo não pode gerar dinheiro. Justamente porque se ele gera dinheiro do nada, o que ele está fazendo é aumentando a base monetária e desvalorizando quem está juntando o dinheiro. Porque aí você aprende a primeira lei da oferta e da demanda, né? Que é isso, quanto mais você tem um bem, mais esse bem vai ficar barato, quanto mais escasso esse bem. E aí a gente vê também essa coisa da escola austríaca, dessa revolução marginal, de entender que as coisas não têm um valor intrínseco e as coisas têm sim um valor que as pessoas dão nela, né? Quanto que vale, o que vale mais, um diamante ou um copo d'água? Se eu perguntar para qualquer um. Depende, exatamente. Qualquer um vai responder o diamante. Exatamente. Eu era um desses caras que ia falar, não, obviamente o diamante. Ele fala, beleza, você está 7 dias no deserto. Você prefere o diamante ou um copo d'água? Então, quando você começa a perceber que a escola austríaca ela não é nada mais do que uma teoria que ela tenta explicar a realidade e as escolhas dos indivíduos perante os problemas que ela vai ter no dia a dia, aí eu fui entender sobre o que era o dinheiro. E aí eu pensei, porra, mas então o Estado está fazendo errado. E o pior ainda, quando eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a tentar investir, eu comecei a ver que é muito difícil você bater a inflação. Entendeu? Se você descontar os riscos, se você descontar o imposto, tudo que tem valor está sendo altamente desmonetizado, porque eles, principalmente agora depois do Covid, e em 2008 também, eles ligaram a prensa e, como diz lá o Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos, então não faz diferença para eles. E aí eu pensei, qual que é a saída disso? E eu já tinha investido em Bitcoin, mas foi aí que quando eu entendi, eu falei, meu irmão, é o Bitcoin, é a saída para isso. É você tirar o seu, não é você tirar o seu dinheiro do país, é você tirar o país do seu dinheiro. É você ter um dinheiro longe de interferências políticas, porque aí eu não quero parecer um cara aqui que não é a favor de democracia ou não é a favor do povo, mas a democracia, ela sempre vai eleger o pior, né? Ela sempre vai eleger o mais populista e ela nunca vai agir em benefício de quem produz, porque quem produz vai ser sempre a minoria. Então, é como o próprio Renato 38, que é um cara que eu assisto bastante, sempre fala, na sua casa, quem que manda? Na sua casa, quem que manda? Vocês votam para saber o que vai comer? Se fosse aqui em casa, a gente tinha comido sorvete, né? Mas não, você tem que ter uma política de austeridade, de moralidade. Eu acho que você, quando você começa a entender os incentivos e desincentivos dos mercados financeiros, você começa a entender que o Bitcoin, ele só incentiva o bom comportamento, ele incentiva a poupança, ele incentiva você a trabalhar mais, ser próspero, juntar. Então, aí eu comecei a falar, pô, isso é economia austríaca, isso é economia de verdade. E aí você vira quase um convertido do Bitcoin, fica lá falando para todo mundo. E por isso que eu tive essa ideia de fazer esse discurso. Cara, parabéns, cara. Eu acho que eu quero ser teu aluno de escola austríaca, cara, porque é verdade, cara. Os termos, assim, perfeitos são. Eu vou te falar, cara. Eu acho que você
conhece mais do que talvez, sei lá, 98% dos professores de economia que eu me deparei aqui, que muitos deles na faculdade que não têm a menor ideia do que é a escola austríaca. E veja, eu não estou querendo dizer que todos têm que concordar com a escola. Eu acho que todos deveriam ter acesso ao conhecimento dela. Se a gente estuda Marx, que tem que estudar, se a gente estuda Keynes, que tem que estudar, temos que estudar a escola austríaca, porque, veja, tudo que o Moicano acabou de falar agora, tudo que você falou até agora, transfere isso para a rua, é exatamente a realidade. A gente na rua, a gente como criança, eu tenho um filho de 3 anos e um moleque de 7 meses. O moleque de 3 meses de 7 meses e minha filha de 3 anos, eles fazem trocas entre eles, à maneira deles, que você percebe que é natural do ser humano. Então, minha filha tem um bichinho de estimação lá que ela chama Naninha. Cara, ela tem 2. Às vezes ela deixa o moleque de 7 meses, o irmãozinho dela, pegar um. E ela fala, ó, eu te dou um se você me der o brinquedo que tá na tua mão. É uma troca que eles acertam voluntariamente entre eles com um olhar. Quando a gente vai crescendo, a gente vai transferindo e crescendo com essas responsabilidades, mas essa troca voluntária, ela continua sendo fiel à nossa vida. Veja, eu tomei a liberdade de pedir para uma amiga nossa em comum o teu telefone, ela me passou, entrei em contato, você voluntariamente me respondeu, voluntariamente cedeu uma hora do teu dia para a gente falar sobre um tema em comum que nós temos para agregar pessoas que assistem esse canal e ao teu canal depois, voluntariamente, porque eles querem, a gente produz alguma coisa, eles perguntam e a gente tem essa troca. Tudo é voluntário. Quando o governo intervém e começa a entrar no meio da nossa vida, a gente invariavelmente passa por problemas. Na minha opinião, o governo ele é sempre a origem dos problemas e nunca a solução. Só que aí ele aparece como solução para aquele problema que ele mesmo criou. E a solução é sempre mais do mesmo, que vai empurrar o problema lá para frente, empurrar a poeira para debaixo do tapete e o problema se tornar muito maior para cada vez mais as pessoas manipuladas precisarem ou sentirem que precisam mais daquela meia dúzia de burocrata, né? E esse é o problema, que ele não tem incentivos para ser mais honesto também, porque como, por exemplo, todas essas políticas econômicas que visam o intervencionismo, e por que eu falei do Mises e das 6 lições? Porque ele mostra claro isso que você está falando, existe uma moralidade que todo mundo concorda. Então, ele fala lá no livro, por exemplo, que ninguém seria oposto a você abaixar o preço do leite para que mais crianças bebessem leite. Só que ele fala, mesmo com essa premissa de que todo mundo concordaria em baixar o leite, se ele baixa o preço do leite, isso aí vai afetar a cadeia de produção. Porque aí o cara vai estar ganhando menos e ele não vai ter tanto excedente para poder comprar a comida da vaca, né, a ração da vaca. E que isso iria afetando em cadeias e depois o governo ia pôr a culpa no produtor, entendeu? Ia tentar taxar o preço. Aí quando ele taxasse o preço do leite, o que ia fazer o seguinte... aí sim que a produção ia despencar, porque os caras iam falar, velho, não tá valendo a pena mais eu produzir o leite. E aí ia começar a ter falta de leite, aí eles teriam que fazer uma lei para dizer o seguinte, ó, crianças até 12 anos vão ter o leite primeiro. Então você vê que o intervencionismo, ele vai criando problema atrás de problema, problema atrás de problema. E o grande problema desse sistema legacy hoje em dia é que depois de 2008, com a crise dos bancos e a crise dos subprimes, do mortgage nos Estados Unidos, eles viram que beleza, dá para escapar fazendo isso aí que você falou, tipo, simplesmente imprimindo dinheiro e recompensando maus negócios. Por que aqueles bancos deveriam ter falido? Porque eles fizeram maus investimentos, como agora também de novo. Esse banco Silicon Valley Bank, ele pegou e botou uma grande parte de alocação do banco nesses bondes que estavam pagando 2% ao ano, né? Aí a taxa de juros aumentou, o pessoal começou a tirar o dinheiro para pôr em bonde, só que eles não tinham dinheiro. Então, foram maus investimentos do banco, que foram pagos depois pelos taxpayers, tanto com a taxação excessiva, que é o que eles querem fazer de novo, tanto com a impressão de moeda que vai desvalorizar o dinheiro deles. Então, é um livro simples que vai fazer você entender umas questões muito fáceis também. De novo, não precisa ser um gênio para ver, é só você ler e ver o bom senso, entendeu? Só que quando eu comecei a entender isso, eu vi que o buraco é muito mais embaixo, porque na verdade como é uma economia totalmente dolarizada hoje em dia, quando os Estados Unidos faz isso, ele fode o mundo inteiro, né? Então essa taxa de juros ela acaba sendo uma arma de guerra. Os Estados Unidos usam isso como arma de guerra também, né? Para aumentar os juros e para estourar um monte de gente que depende do dólar. Então é uma situação bastante complicada e o Bitcoin é uma alternativa a isso. Eu não sei se vai dar certo, mas
talvez seja a coisa mais moral a se fazer, né? Bom ponto, cara, porque a gente está falando sobre o lado econômico, mas tem o lado moral, né? Qual é a moral ou qual é a legitimidade que o Estado tem, ou meia dúzia de burocrata tem, ao poder atuar de forma coercitiva e tomar grande parte de você de forma obrigatória, pressionada, coercitiva, sem o teu consentimento? Eu sempre brinco que eu já perguntei umas 10 vezes para minha mãe se tem algum papel que eu assinei quando eu nasci ou colocaram minha digital lá, para ver se eu autorizava a tomar em grande parte do que eu produzo. Até hoje ela não achou esse papel reconhecido em cartório, né? Então, qual é a legitimidade que ele tem, né? A parte disso, por que é que você tem que contribuir com alguma coisa que você sequer quer usar? Olha, eu tenho 42 anos de idade, eu sou adulto o suficiente, eu posso assinar um papel e falar assim, não, eu não quero financiar um sistema, mas eu também falo, olha, eu não quero usá-lo, posso fazer isso? Não, eles não deixam, né? Olha, eu tenho lá o meu sistema de saúde privado, eu posso, se eu cair de moto agora voltando para minha casa, eu assinei um documento que o SUS não pode me receber, posso não financiá-lo? Afinal de contas, em todos os meios privados eficientes, quem financia o sistema são os usuários. Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo. Quem financia o clube? Os associados, né? Por que eu vou falar para você que mora nos Estados Unidos ajudar a pagar a mensalidade do meu clube aqui se você não vai usar? Não tem o menor cabimento esse tipo de coisa. Ou seja, as pessoas que usam o SUS, elas sim financiariam o sistema por livre e espontânea vontade, voluntariamente. E aqueles que... e aí o custo dele cairia, então você pode, daqueles que querem financiar. Estou falando da saúde, porque a gente vive uma geração em que nós fomos ensinados que parece que por uma obra divina, saúde e educação tem que ser uma obra distribuída gratuitamente. Primeiro que não é grátis, ela é mais cara do que algo privado e de boa qualidade, que quem paga normalmente, ou sempre, melhor dizendo, são os mais pobres, porque o percentual da renda que tomam dele é muito maior do que de quem tem mais condição financeira, e isso é feito, de novo, de forma coercitiva. Então, no imposto de consumo, né? No consumo, né? Claro, porque você tem o imposto de renda, só que você tem toda a cadeia produtiva. Quando você vai comprar uma água, já tem o ponto, já tem o preço nessa água. Mas por que eu tô te falando isso? É porque as pessoas não entendem isso. Então, esse é um ponto que era bom você esclarecer, porque o mais pobre paga mais imposto se você levar em consideração que a maior parte dos impostos está no consumo, o que é uma burrice tremenda, né? Você pega, taxa o consumo absurdamente, o cara que ganha um salário mínimo, ele vai gastar proporcionalmente muito mais do salário dele no arroz, no feijão, do que quem tem um dinheiro para investir. E é por isso que eu falo que aí o rico vai ficar mais rico, velho, porque os Estados Unidos está controlando as taxas de juros, vai abaixar artificialmente, os preços das coisas vão subir. Então, isso que você está falando aí é de bastante importância. É bem isso, Moicano, porque assim, o imposto, você tem várias formas de tributar em diferentes países do mundo. Eu imagino que você também, eu sou contra, eu sou da turma que imposto é roubo. Se eu entro agora aí e pego o teu boné sem você me pedir, você vai falar que eu roubei o teu boné de forma correta, porque eu roubei. Porque aqui, sem assinar nenhum documento, você toma o que eu produzo. Esse é o lado moral da discussão, que cabe imensos debates, e eu acho que o debate é importante. Só que no Brasil estão nos cerceando do debate, obviamente, para que eles fiquem apenas com a verdade deles. Mas o que a gente vê, o que você falou, cara, é uma pura verdade. O mais pobre, no Brasil, você é tributado nesse manicômio em toda a cadeia produtiva. Então você tem os impostos em cascata e o preço do pãozinho lá no final chega muito mais caro. Quando o governo intervém mais, quando o governo gera esse déficit extraordinário, quando o governo coloca os políticos nos ministérios, aumenta o tamanho do Estado, gasta mais, você gera um déficit. Gera um déficit, o país está mais endividado. Quando o país está mais endividado, os investidores exigem mais juros para emprestar dinheiro para alguém que está endividado. Né? Risco, e ao exigir mais juros, a taxa de juros sobe, o custo do dinheiro sobe, o que impacta diretamente os mais pobres. E aí a moeda desvaloriza, porque um país endividado, as pessoas não querem ter uma moeda na mão, que ela passa a valer menos do dia para a noite. Maior inflação faz com que o Banco Central tenha que subir mais os juros para controlar a inflação. Veja que tudo começou na intervenção estatal. E aí, o governo, para fechar as suas contas desses gastos exorbitantes, aumenta os impostos. Aumentar os impostos com uma moeda mais desvalorizada por conta dos gastos públicos, sobe o pãozinho na padaria, porque o trigo cotado em dólar sobe, porque a gasolina que o Brasil precisa importar refinada, o preço é cotado em dólar, também sobe. E aí, o mais pobre
sente muito mais o impacto dessa inflação. E aí é o que você está falando. Se nós analisarmos, isso são formas de confisco. O governo está confiscando o teu dinheiro através da inflação, porque é um imposto que ele não precisa passar no legislativo, ele simplesmente faz algumas besteiras, entre aspas, muitas vezes planejada para a moeda desvalorizar, ele consegue trazer mais inflação. Quando tem mais inflação, o governo arrecada mais. Nominalmente, o governo arrecada mais. Então, ele fala que está te dando R$5 e toma 10 de você através de inflação e você está lá de joelho agradecendo ele por ter te dado 5. Quando ele tomou 10 por inflação, e claro, ele vai culpar os empresários malvadões, ele vai culpar o presidente do Banco Central, mas é ele, na manipulação dos déficits, dos gastos desenfreados, que ele aumenta a inflação para ele arrecadar mais. Né? Então, ele se financia através da inflação que ele mesmo muitas vezes gera para fechar as suas contas. E o pobre sente. Mas eu acho, cara, que graças ao teu discurso, Milei, todos esses canais, o meu e tantos outros aqui, que tem pessoas acordando para que o Estado mais tira dela do que devolve, cara. E outra coisa, que é que nem você estava falando, como o governo também ele se financia em reais, para ele é bom que o real se desvalorize, que ele vai pagar menos, né? Para a folha de pagamento dele vai, tipo, ele vai ter mais moeda, a moeda está mais valorizada, ele paga, mas não. Você perde totalmente o poder de compra, né? Mas é uma situação extremamente complicada. Mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Eu vejo muita gente que defende o Bitcoin, que defende essas ideias mais libertárias, dizendo que uma das formas de você evitar isso seria o dólar, por exemplo, ser backed, né, no ouro, né? Tipo, ter o lastro em ouro. Eu queria saber a sua opinião disso, se isso caberia. Hoje, inclusive, eu fiz um podcast com o Saifeddin, que é um cara bem respeitado na comunidade do Bitcoin. Ele fez aquele livro, O Padrão Bitcoin, Bitcoin Standard, e eu estava falando com ele sobre isso, em relação a por que e como que a gente conseguiria fazer de novo uma moeda que fosse lastreada em ouro. Porque quando a moeda é lastreada em ouro, tipo que nem do Bitcoin, você não consegue imprimir mais, mas a economia é gigante, né? É muito grande. Como é que a gente faria essas trocas? Você é a favor disso? E se sim, como é que isso funcionaria? Cara, uma bela pergunta. Vamos lá. Primeiro, quando você falou do governo pagar mais, só fazendo um parênteses nisso, de que o governo, o real vale menos e, portanto, ele se favorece disso. Sempre que você tem, você com certeza sabe, estou explicando até para muitos que estão nos ouvindo e que não conhecem. Quando você tem uma dívida numa moeda inflacionária, né, isso te favorece, porque a moeda passa a valer menos. Então, a tua dívida em moeda que está desvalorizando, ela passa a valer menos. Né? Nominalmente ela vale igual, mas a moeda vale menos. Então, altera o valor da tua dívida. Quando você está na posição ao contrário, obviamente, a situação também é inversa, né? Terminando, indo agora na tua pergunta. Eu tô até com um texto agora aqui que eu tô produzindo um vídeo que eu vou subir essa semana, que eu fiz a parte 1 do confisco e vou fazer a parte 2 que tem a ver justamente com isso. Dando um overview geral aqui, basicamente, em 1933, nos Estados Unidos, teve o que foi conhecido como um grande confisco, né? O presidente Roosevelt, depois da Grande Depressão de 1929, ele basicamente proibiu as pessoas de terem ouro na sua casa ou qualquer coisa que tivesse lastro no próprio ouro. Então ele confiscou. Só que ele confiscou diferente do que o Collor fez aqui em 1990, que ele simplesmente congelou as poupanças e tomou o dinheiro para si. O governo foi lá, o governo americano, falou que todo mundo que tinha ouro tinha que entregar o ouro em troca de dólares. A qual preço? Ele estabeleceu $20,67 por onça Troy, por grama de ouro aí, a medida onça Troy, né? Esse $20,67, então quem tinha ouro entregou. Se você não tivesse entregado, você poderia pagar uma multa de $10 mil, que em 1933 era uma quantidade absurda. E esses então... Vou pegar 15 anos de cadeia, né? 15 anos de cadeia, exatamente. Então ele entregou a $20,67, só que um ano depois, o próprio Roosevelt mudou a cotação do ouro para $35 a onça Troy. Ou seja, ele pagou 20 e já colocou que aquilo que ele tinha ganhado ou colocado, guardado de ouro, já não valia mais 20, valia $35 a onça Troy. Ou seja, olha a valorização que ele teve. Isso durou até depois, quando o Nixon acabou com a conversibilidade do dólar em ouro, né? E em 1971,
E aí, que foi quando efetivamente acabou o padrão estabelecido em Bretton Woods em 1944. Mas um breve resumo disso. E por quê? Porque, claro, você com certeza sabe, mas muitos não têm esses detalhes históricos, que a gente foi bem sucinto aqui. Mas o ponto é que em 1971, o Nixon ele veio a público. Tem até um vídeo dele no YouTube, obviamente ele pinta muito bonita a história, como hoje a gente vê os políticos fazendo, né? Pinta muito bonito, porque ele precisa que as pessoas apoiem aquilo. No fundo, o que ele estava falando era, acabou a conversibilidade do dólar em ouro. Você que tinha dólar, as pessoas físicas já não podiam, porque em 33 já tinha esse confisco. Mas os bancos centrais que tinham ouro ou dólar, podiam trocar por uma ou outra moeda. E ali, naquele momento, ele acabou com isso. Até você tinha um presidente francês, o Charles de Gaulle, né? Ele começou a vender dólares para trocar por ouro, e aí outros bancos centrais começaram a fazer o mesmo movimento. O Nixon ficou com medo que houvesse, digamos, uma corrida ao ouro aí, né? E portanto, ele acabou com essa conversibilidade e falou, olha, o dólar não é mais conversível em ouro e agora temos as moedas fiat de uso corrente obrigatório, o dólar, como a gente conhece, e as moedas de cada um desses países. Pois bem, dito isso, quando nós percebemos ou sabemos já que, como você muito bem falou, as moedas, quando elas são ofertadas, impressas, colocadas no mercado, numa quantidade maior do que a demanda correspondente dela, o preço cai, né? Naturalmente, o preço cai. Tudo que tem uma oferta maior que a demanda, o preço cai. Lei básica de oferta e demanda, que todos nós sabemos. Portanto, a moeda, quando ela deixou de ter o lastro em ouro, o governo poderia, até para financiar as guerras, né? Ali na época, ele podia imprimir dinheiro para financiar os seus gastos de guerra, gastos gigantescos. Com isso, a moeda em maior oferta passou a valer menos. A moeda passando a valer menos, o governo pode, como eles têm feito até hoje, imprimir dinheiro desenfreadamente. Eu sempre mostro um gráfico aqui, você já deve ter visto o gráfico do M2 Sim. dos Estados Unidos, já viu, né? Já. O gráfico do M2, que é toda a moeda em circulação em depósito à vista e depósito a prazo nos Estados Unidos, em que grande parte da impressão do dinheiro que está em circulação foi impresso durante a pandemia, né? Ou seja, são números assim estratosféricos. E, de novo, estou respondendo mais largo porque tenho certeza que não é todo mundo claro, que conhece isso, né? Então, olha só, esse aumento da massa monetária. É um dinheiro a mais em circulação que chegou a 22 trilhões de dólares. E quando você não tem mais o lastro em ouro ou lastro em absolutamente nada, ele simplesmente pode valer qualquer coisa. O dólar, ele hoje tem o lastro na confiança. Se daqui 30, 40 anos as pessoas não confiam mais em dólar e confiam em Bitcoin, o que vai acontecer? O dólar hoje os Estados Unidos hoje tem uma dívida de mais de 34 trilhões de dólares, 130% do PIB, é uma dívida impagável. Sim. Os Estados Unidos estão tendo que emitir dívida com vencimento de 2 anos, as chamadas T-Notes, e não mais as títulos de 10 anos, porque os investidores estão com receio, né? Tanto é que a curva de juros está invertida, é algo há 16, 17 meses, é algo que está para bater o recorde dos últimos tempos. Ou seja, as pessoas estão prevendo uma crise nos Estados Unidos, falando, opa, pera lá, eu empresto dinheiro para os Estados Unidos, mas ele está extremamente endividado, então eu prefiro emprestar a curto prazo. Com isso, baseado nisso tudo que a gente falou, eu adoraria ver uma moeda ou moedas privadas como opções entre as partes negociarem. Eu não sei se você acompanhou, Moicano, a Argentina, o Milei mudou, ou está para ser aprovou ontem em primeiro turno, as regras dos aluguéis, né? E agora os inquilinos e os proprietários podem negociar na moeda que quiser e corrigir no índice que eles quiserem. Eu quero pagar em ouro, eu quero pagar em boné, eu quero pagar em camisa, não importa. Se é bom para mim e bom para você, que seja. Então, se for para usar uma moeda de uso corrente obrigatório, como o dólar e todas as outras, eu adoraria que ela fosse estabelecida num padrão ouro, né? Porque eu acho que tiraria a autonomia dos bancos centrais de imprimir moeda. Ou eu iria um pouco mais além. Eu sou a favor de abolirem os bancos centrais, justamente para dar às pessoas a prerrogativa delas poderem negociar no que elas quiserem entre elas. Oi? Livremente. Livremente. Exatamente. Então, se é para ter uma moeda fiat,
eu gostaria que ela fosse, de repente, estabelecida em algum metal escasso, como pode ser o ouro, justamente pelo fato de tirar o poder dos políticos. Eu não quero poder para os políticos e burocratas. Agora, poderia ser o ouro, como pode ser o Bitcoin, como pode ser o Ethereum, como pode ser camisa, como pode ser o que for. Alguma reserva de valor, né? Alguma reserva de valor. Mas a minha pergunta é essa, porque, por exemplo, eles financiaram a guerra porque não tinham lastro, né? Então eles puderam imprimir dinheiro. Mas isso também não afetaria a economia, porque a economia é tão grande. Se você tivesse uma moeda que ela tivesse que ser atrelada a algum metal precioso, ou qualquer coisa, a qualquer reserva de valor, será que essa economia também não ia diminuir pelo fato de justamente do ouro ser escasso, ou pelo fato sei lá, eu não sei qual é a porcentagem, mas é grande, dos Estados Unidos ter o ouro, né? Os Estados Unidos é o que mais tem ouro em reserva. Será que isso não ia dar também um poder que não tem um balanço para os Estados Unidos? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Justamente por isso eu gostaria que tivessem várias moedas privadas, que pode ser o dólar, que pode ser o real, que pode ser... Se não tivesse o governo, se fosse criminalizado a impressão desenfreada do dinheiro dessa maneira, por parte dos governos, você já geraria uma situação de mais escassez ou de menos abundância do que essas moedas. Mesmo que ela não fosse lastreada em ouro. Eu acredito que se hoje o dólar voltasse a ser lastreado em ouro, ia ter não necessariamente uma diminuição da economia, mas uma reprecificação dos ativos, né? Afinal de contas, o ouro é escasso, o dólar ele poderia ter a conversibilidade, mas aqui tem um ponto importante. A conversibilidade, na minha opinião, não só pressupõe que o dólar valorizaria ou o ouro valorizaria, não importa aqui, mas o ponto é quanto, e aí é uma outra discussão, que é um debate sem fim, que é a reserva fracionária ou a reserva 100%, que você já deve ter visto ou está aprofundado nessa discussão, ou não? Não conheço isso. Essa reserva, tem muita discussão sobre os austríacos, eu confesso que eu não tenho 100% uma opinião formada, e é o seguinte, aqueles que defendem a reserva de caixa de 100%, falam o seguinte, os bancos só podem emprestar o dinheiro, ou o Banco Central, caso ele exista, só pode existir, só pode criar o dinheiro exatamente na mesma proporção que ele tem o correspondente em depósito à vista ou depósito a prazo. Certo. Então, os dinheiros, assim como existia no século XVIII, em que cada banco tinha o seu próprio dinheiro e podia emitir a sua própria cédula, um banco que tinha lá, digamos, 100 milhões em depósito à vista, ele não poderia gerar depósitos a prazo, de longo prazo, ou emprestar esse dinheiro de 200 milhões. Porque 100 milhões estaria aí desencaixado, não teria um respaldo, não teria um lastro. Então, não necessariamente nós precisaríamos ter a moeda lastreada no ouro. Aqueles que defendem a reserva de caixa 100%, você teria uma reserva num lastro em algo físico, na própria moeda existente ali naquela magnitude em que ela teria o máximo que você poderia imprimir. E que cada banco poderia ter a sua própria moeda privada e nós negociássemos, escolhêssemos aquela que seja mais conveniente para a gente. Mas tem um outro lado dessa discussão, que é o seguinte, você pode ter, não precisa ter uma reserva de caixa de 100%, você pode sim emprestar acima do que você tem como lastro, como depósito à vista e depósito a prazo, desde que você tenha um casamento entre o que eu estou te emprestando em dinheiro, o que você vai produzir com esse dinheiro, versus a disponibilidade dos bens e serviços na tua mão. Ou seja, se eu te empresto dinheiro, você investe esse dinheiro, que seja, ou eu te emprestei, você vai usar. Você vai usar para produzir, celular. Só que o celular vai demorar 5 anos para ficar pronto, tá? Em contrapartida, o banco empresta um dinheiro, o meu investimento que financiou o teu empréstimo lá no banco, né? Venceu. Eu fiquei com o dinheiro líquido na mão de novo, só que o banco te emprestou esse dinheiro. Só que venceu esse investimento antes de você ter produzido celulares. Significa que eu vou estar com o dinheiro na mão, eu vou poder demandar novos produtos e serviços, só que você ainda não produziu esses produtos e serviços. Então você tem um descasamento de prazos. Isso vai ser inflacionário. Essa corrente que fala que você não precisa ter o depósito de caixa de 100% fala, se o meu investimento casar com o tempo em que você produzir o teu produto ou o teu serviço, isso não vai gerar inflação. Então, de novo, é uma eterna discussão entre
digamos, grandes intelectuais da escola austríaca. Eu não sou acadêmico, eu não sou intelectual desse nível, eu não produzo paper científico de forma nenhuma. Então, o meu papel é mais interpretar esses dois lados. Eu não tenho uma opinião concreta. Eu tenderia a achar que a reserva de caixa de 100% hoje era melhor. comprimiria e muito as economias. Ah, entendi, certo. Sim, que era o que eu tava falando ali, né, do começo, porque realmente, se você bota lastreado, você não vai ter como gerar mais produtos e serviços, né, porque você fica limitado a uma quantidade. Eu também não sei, mas uma coisa eu sei, é o que você tá falando do spread bancário, né, que a gente fala que é quanto o banco tem para emprestar. Hoje não tem limite nenhum, é 6 vezes o que o banco tem em caixa, né, e mesmo assim você pode recorrer ao governo também para ter esses fundos garantidores. Então, hoje, eu não sei o que poderia ser feito, mas que está errado hoje, tá. Que tá errado, tá. Esse não é o spread, é a diferença entre o que o banco toma e o que ele empresta. Então, ele me paga, sei lá, 1% ao mês e te empresta 2% ao mês. Esse é o spread. Ah, entendi. Mas eu concordo com você. Que o sistema hoje está errado e ele está fadado ao erro, é claro. Na minha opinião, por exemplo, pega os Estados Unidos com 34 trilhões de dívida, o que ele tende a fazer? Na minha opinião, como essa dívida é impagável, um dos caminhos que ele pode fazer é inflacionar o dólar para que a dívida nominal dele caia em valor real, certo? Porque se ele tem, digamos, 34 trilhões de dólares em dívida, se o dólar passa a valer menos, essa dívida nominalmente vale 34 trilhões, só que em termos reais ela diminui. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer é que ele pode inflacionar o dólar para fazer com que a dívida acabe diminuindo frente ao PIB, gerar um crescimento no PIB, mesmo que seja via intervencionismo, etc. e tal, e isso, ao longo do tempo, diminuindo essa dívida de forma, digamos, confiscada, entre aspas, pela própria inflação. Né? Porque, realmente, a dívida de hoje de 34 trilhões ela é impagável. E isso traz um sistema incerto no mundo. O dólar hoje é a moeda do mundo. Sim. Né? Sim. Tem uma coisa que o Renato 38 sempre fala dessa questão da dívida, de um cara lá da República de Weimar, Hugo Heine, se eu não me engano, que ele comprou uma fábrica através dessa dívida, dessas alavancagens, uma fábrica de tênis. Depois a moeda se desvalorizou tanto que ele pagou o preço de 4 caixas de sapato para comprar. Porque acaba que quando você compra um negócio, o dinheiro desvalorizou tanto que ele não vale mais nada. Então os 4 milhões que ele comprou vamos supor que fosse 10 milhões, chegou uma hora que esses 10 milhões não valia 10 reais, né? Não valia, então, é isso que você está falando. Só que é um processo muito distópico, né? Você pensar que os Estados Unidos vai hiperinflacionar a moeda e vai acabar com os Estados Unidos, com a economia dos Estados Unidos, com a qualidade de vida e impactar muitos outros países. Qual seria a outra opção? A austeridade fiscal, né? Controle fiscal, mas nem se fala nisso. Esse é um ponto. Eu não estou falando de hiperinflacionar, tá, Moicano? Eu estou falando de uma inflação um pouco maior. Manter uma inflação de 5%, 6% nos Estados Unidos, que para você morar aí há um tempo, você sabe melhor do que eu. Os americanos da geração atual não sabem lidar com a inflação. A última inflação nos Estados Unidos tinha sido final dos anos 70, começo dos anos 90, ali uma inflação realmente exagerada, né? Então eles estão aí surtando, porque o CPI americano fala que está em 3,7, mas é muito maior, né? É muito maior. É muito maior isso. Então, eu cheguei em 2018, é notável o preço do mercado, assim, absurdo. O preço do aluguel tá um absurdo. Você vê, hoje em dia, o cara da minha idade, ele não tá conseguindo mais viver com a qualidade de vida que ele tinha 5 anos atrás. Pois é, cara. Então, a situação ela é mais apertada. Então, o primeiro ponto seria hiperinflacionar o dólar. Mas seria fazer o dólar valorizar mais, desvalorizar um pouco mais. E quando você tem essa dívida numa moeda desvalorizada, é o que a gente está falando, em termos reais, essa dívida cai. Então, você ir ajustando ela através de inflação, porque o governo vai arrecadando mais quando a inflação está mais alta, e ela vai, através das políticas monetárias, controlando, que é o que você falou, sobe a taxa de juros, baixa um pouco a taxa de juros, estimula a economia, desestimula, ou seja, me engana que eu gosto. O caminho mais natural, sem dúvida nenhuma, era o ajuste fiscal. Os Estados Unidos... Mas nem se fala nisso, eu nunca vi ninguém falando aqui em ajuste fiscal. Eu tô aqui há 5 anos, eu nunca vi nenhum membro do Congresso falando a gente tem que diminuir o welfare, a gente tem que diminuir essa oferta de serviços sociais. Não se fala nisso, porque eu acho que como eles são o dinheiro do mundo, a impressão é ilimitada, eles querem sair, né? Eles querem dar o jeito deles só imprimindo dinheiro.
Então eu tô aqui há 5, 6 anos, nem mesmo o Trump fala disso, de ajuste fiscal, né? Sendo que ele é um cara que, teoricamente, deveria olhar mais para o mercado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que você é um especialista, até para saber... Imagina, você tá mais que eu aí, cara. Se isso é um bom ou um mau negócio. Você vê, por exemplo... A inflação, eles diziam CPI, que é o que você está falando, o índice que mede a inflação, que não é a inflação real, mas eles estavam dizendo que ia diminuir. Semana passada, uns 2 semanas atrás, eles já aumentaram, já está dando sinais de aumento de novo. Você acha que tem uma diferença entre o Biden e Trump e o aumento da taxa de juros? Você acha que o Trump vai diminuir a taxa de juros artificialmente? Você acha que vai ter alguma diferença grande na economia do país se for o Biden ou o Trump? Então, vamos lá, é uma boa pergunta, cara. Eu tendo a ser muito mais próximo, obviamente, aos republicanos do que aos democratas, mas por tudo que a gente está falando aqui, a minha escola de economia é a do Milley, né? Ou seja, vamos cortar os parasitas, como ele fala, e a casta política. Cara, o Trump, por mais que ele seja muito mais pró-mercado do que o Biden, do que os democratas, é óbvio, então para mim é uma escolha muito fácil, o Trump é intervencionista, o Trump aumenta gastos públicos, o Trump fecha mercados, né? Então, cara, o Trump não é alguém que vai diminuir a dívida pública. Sobre baixar a taxa de juros na canetada, nos Estados Unidos é muito difícil, porque, cara, a independência do Banco Central, ela é levada a sério, ela já é um tema superado há muito tempo. Aqui na terra tupiniquim a gente continua discutindo o óbvio. Mas nos Estados Unidos, cara, a independência ela não é apenas na lei, como ela é uma independência financeira. No Brasil, aqui ainda o Banco Central não tem independência financeira. Então até o Roberto Campos Neto está reclamando que o orçamento do Banco Central hoje é 1/5 do que era 5 anos atrás, que até a tecnologia do Pix está em risco, porque hoje ele recebe 15 milhões de reais, que é 1/5 do que ele recebia 5 anos atrás como orçamento do Banco Central. E o Lula vai intervindo, vai colocando diretores lá, vai colocando pessoas ideologicamente alinhadas a ele. E o Banco Central americano, ele tem uma independência já muito mais... As instituições americanas, elas são, no geral, muito mais sólidas do que as instituições brasileiras, né? Então eu não acredito que os Estados Unidos baixarão a taxa de juros na canetada, tanto é que o Jerome Powell já vem falando claramente que tá difícil de baixar a taxa de juros, como de fato a gente fala há muito tempo, que não precisa ser nenhum gênio. M2 em alta, mais impressão de dinheiro, fiscal solto e eles sobem, apertam nos juros, mas soltam o fiscal. A inflação, realmente, o mercado de trabalho super apertado, então vai continuar pressionando a inflação. Mas você acha que vai subir? Eu acho que vai... Eu não sei se vai subir, mas eu acho que eles não vão conseguir convertir para a meta de 2%, entendeu? Sim, não, eu acho que talvez nunca mais, né? Acho 2%, que nunca mais. 2%, pô, é um amigo meu que comprou uma casa aqui de 300, 400 mil dólares, a 2% ele paga $1.500, $2.000 por mês, e a casa dele hoje vale 800 mil dólares. Né? Foi um período da história atípico. Só que muita gente viveu essa época e achou que os Estados Unidos era isso, né? Mas a taxa de juros é aquilo, é como você falou, não é o controle do governo, mas muita gente tem essa ideia, essa lembrança do Trump com a economia aquecida, com a taxa de juros baixa, todo mundo comprando. E mesmo se ele entrar, se ele não conseguir fazer abaixar isso, vai ser muito ruim para a popularidade dele também, né? Para ele se manter. Cara, eu assim, na minha opinião, para a situação que o Brasil se encontra, eu acho que tem que ser mandatório que o Lula ganhe. Até para colocar muita pressão no regime, como a gente fala, o regime extremo petista que está aqui. Mas eu acho que não é para se esperar uma diminuição dos gastos públicos ou uma diminuição da dívida frente ao PIB americano se o Trump entrar, né? Eu acho que são questões geopolíticas ou questão de botar mais pressão em pró-mercado. Ele é mais pró-mercado, obviamente, do que o Biden, que é um socialista de carteirinha mesmo. Mas, de qualquer maneira, cara, o endividamento público americano provavelmente continuará numa trajetória ascendente, né? Você tem populistas de direita e populistas de esquerda. O Trump, ele é um populista que preza pelo pró-mercado, que é melhor, né? Mas ele é um populista, ele gasta muito, ele fecha mercados, ele impõe restrições, ele impõe subsídios, ele impõe tarifas, né? Que é diferente justamente do que a gente está falando de abertura por completo de mercado que prevê os teóricos da escola austríaca, que enfim, é o que mais filosoficamente me adapto aqui a eles, ou me encaixo melhor, né? Então eu acho que, cara, o risco de dívida americana vai continuar sobrevoando aqui sobre nossas cabeças, cara.
não será algo que a gente vai simplesmente deitar agora em berço esplêndido se o Trump ganha e falar, tá tudo bem, as dívidas então tá tranquilo e tudo mais. Na minha opinião, veremos mais emissão de dívida. Imagina nessa situação geopolítica do jeito que está, se continua mais guerras, as guerras crescem, os Estados Unidos precisam entrar numa guerra, e nada mais populista do que uma guerra. Nada mais que desperta aquele também, sentimento patriótico e que dá chancela para o governo imprimir dinheiro e emitir dívida para financiar uma guerra, em que o dinheiro muitas vezes nem sai dos Estados Unidos. Fica lá, fica aí dentro mesmo, né? No complexo industrial militar, né? Um lobby fortíssimo ali para a guerra no Congresso. Mas é isso, é como eu estou te falando, uma visão bem pessimista, mais real, né? Do que pode acontecer aí nesses próximos anos aí nesse cenário político. E aí volta no que você está falando, cara. Que as pessoas, que é justamente aquilo que a gente faz na Aquavero, cara, é justamente olhar a parte de alocação e carteiras de investimento, como nos protegermos desses ciclos, entender os ciclos, compreender, tentar nos protegermos dessa situação que a gente vive, né, cara? E o Bitcoin, por exemplo, entra numa delas, né? Entra numa parte delas. E você botaria qual seria a alocação saudável de Bitcoin e como você acha que deve ser feito essa compra? Dollar cost average ou você identifica que está caro ou que está barato? Como é que você recomendaria alguém alocar, quanto de alocação no portfólio dele e quando seria a hora certa de comprar? Eu sei que é individual, né? É individual, mas isso, de uma maneira geral. Exato. Eu ia fazer esse complemento aqui. Como nós falamos do individualismo no começo, eu acho que isso é muito pessoal. Então tem que entender. Tem as restrições da CVM aqui, então deixo claro, isso não é uma recomendação de investimento. Quem quiser, vou até deixar meu e-mail aqui. Quem quiser, entre em contato, a gente fica à vontade para a gente falar sobre isso, estruturar as carteiras de investimento e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, cara, o que é caro ou barato, ele é muito subjetivo e é muito momentâneo, né? Se você acha que, de repente, hoje está caro e amanhã vai para 150 mil dólares, você vai falar, meu, estava barato. Se volta para 15 mil dólares, você fala, estava caro, me ferrei. Na real, cara, ninguém sabe o que vai acontecer com o preço. Eu, como filosoficamente adepto dessas ideias, como nós falamos, eu não posso deixar de ter Bitcoin na minha carteira justamente pelo fato de ser um alinhamento, cara, total com as minhas ideias. Você acredita no ativo, né? Vamos dizer assim. Eu acredito no ativo, é um mercado privado, é um mercado, cara, que troca voluntárias entre as partes, tudo que a gente falou. Se ele efetivamente vai se tornar uma moeda de uso corrente, eu não sei. Eu estive em El Salvador produzindo um documentário também, e lá que tinha pegado mais esse boom de Bitcoin, nas ruas já usa mais o dólar do que o Bitcoin. Eu não sei se realmente vai ser, mas que, na minha opinião, ele tende a ser um ativo que pode ser, como muitos chamam, digamos, de ouro digital. Eu acho que pode fazer sentido. Ele é escasso, ele não tem intervenção governamental até o momento, ele tem um limite máximo. O ouro a gente não sabe, mas tem um custo para você pegar o ouro também, né? Descobrir o ouro, enfim, tudo mais. Transportar tem um grande problema. O risco do negócio, né? Então, não sei, eu diria que sim. Se você está disposto a colocar 10, 20, 30, 40, 50% na tua carteira, 100%, é um tanto quanto pessoal. Qual risco você quer correr? Você está preparado que se de repente ele sair dos atuais 60 e poucos mil dólares, voltar para 10, você vai dormir tranquilo ou você vai infartar? Se você infartar, não faz sentido você ter na tua carteira. Se você está tranquilo porque você continua acreditando na tese, beleza, segue. Eu acho que qualquer quedinha mais expressiva vale a pena ir incorporando um pouquinho na sua carteira, desde que você entenda essa volatilidade e saiba com o ativo que você está lidando. Eu acho também que o governo vai achar algo... É o que você está falando, acreditar mesmo. Quanto mais barato tiver, melhor para você, que acredita, né? Que acredita, sim. Exatamente, cara. É um aspecto moral também, né? Um aspecto moral, de novo, como a gente estava falando. O aspecto moral. E, claro, quando eu entro aqui nas carteiras dos meus clientes, eu preciso também deixar de lado, que é o que eu falo, separar o emocional do racional. Você tem título público brasileiro hoje pagando IPCA mais 6. Historicamente, isso ganha do CDI de longe. Mas aí você fala, bom, e pelo lado moral você está indo contra e financiando os gastos do governo. Investindo no governo, né? Você está investindo, você está financiando... No governo você não concorda às vezes, né? Muitas das vezes. Exatamente, cara. Exatamente. Para fazer políticas que vão restringir mais ainda suas liberdades, né?
Vão restringir minhas liberdades, vão desvalorizar a moeda, vão trazer inflação, vão prejudicar os mais pobres. Então é um ciclo é uma discussão bem complexa essa, né? Certo. Agora, cara, eu quero fazer mais 2 perguntas para você aí, se você me permite. Já estamos chegando no tempo. O primeiro ponto você falou, quando você deu o teu brilhante discurso que me emocionou, você falou da primeira emenda americana, né? A primeira emenda americana, que é justamente aquela que fala da liberdade, né? Em que o Estado não deve interferir na tua vida, na tua religião, não deve interferir, enfim, restringir a tua liberdade de discurso, de imprensa, né? O direito das pessoas se reunirem pacificamente. Você falou isso pensando no Brasil atual? Eu acho que não só no Brasil atual, como em toda a conjuntura ocidental, né? Porque a gente sabe que na parte oriental você não tem tantas garantias de liberdade individuais, mas eu ainda acho que pelo menos o Ocidente era um baluarte contra opressão, contra tirania, e eu acho que a primeira emenda ela tem um valor tão grande, justamente pelo que você falou. Muita gente fala, e veja bem, de novo, eu não sou nenhum escola, eu não sou um cara acadêmico, eu sou um cara que acredita em princípios e algumas filosofias que eu me identifico. E eu acredito que essa Revolução Americana foi tão importante para o indivíduo, porque ela foi justamente o combate de uma sociedade civil organizada contra um poder tirânico e déspota, certo? Então eu acho que isso aí foi uma das maiores revoluções, talvez a maior revolução que já existiu, um império britânico absurdo, gigante, com uma força naval absurda, com colônias sobre todo o mundo, lutando contra 13 colônias aqui dos Estados Unidos, contra quase camponeses, né? Pessoas que tinham tinham as suas terras, produziam, e eu acho que muito importante nessa é a questão ideológica, né? Porque você tinha essa questão, quando a gente fala de liberdade de fala, eu acho que você colocou muito melhor aí, e é uma coisa que me atrai ainda mais na primeira emenda da Constituição americana, que é a liberdade religiosa. Então, se você não... Tudo parte de uma ideia. E tudo partiu da ideia da religião, de você ser livre, de você poder escolher o seu Deus, de você poder escolher ter a liberdade de imprensa, de falar mal de quem te governa, e de você poder ter as suas próprias ideias. Então, eu acho que é engraçado, a gente pensou que a tecnologia ela ia ajudar a gente a se conectar, ela ia tornar o mundo mais livre, ela ia tornar o mundo mais feliz, as pessoas iam conseguir compartilhar, e de uma forma ela conseguiu, mas de outra forma ela aumentou exponencialmente a espionagem do governo, ela aumentou a força que o governo tem de saber da vida, saber da vida, da renda, né, dos anseios de cada membro da sociedade. A tecnologia aumentou absurdamente o poder do Estado. Então, eu penso o seguinte, que se a gente não tiver a liberdade de fala, a liberdade de se defender, e principalmente no mercado livre, capitalista, numa sociedade de mercado, a capacidade de ter a propriedade privada, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante da escola austríaca, que eles falam, que é justamente você viver do fruto do seu trabalho, é você produzir e poder fazer o que você quiser com o excedente do que você produz. Se você não tiver liberdade, a liberdade da sua propriedade, que é uma coisa que eu acho que o Brasil relativiza desde sempre, você tem uma propriedade privada relativizada desde a Constituição de 88, né, que fala o seguinte, ela tem que cumprir um papel social, isso é para revirar um Mises das covas, né, da cova, e falar o seguinte, meu amigo, como é que você pode ter uma propriedade privada relativizada que tem que cumprir um papel social? A propriedade privada, ela é de quem a comprou, de quem a produziu, filosoficamente falando e moralmente falando também. Então, esses 3 conceitos aí da Constituição americana, as pessoas tinham que entender mais, e foi um grito assim para toda a sociedade ocidental, entender que a gente teve problemas, a gente teve grandes problemas como a escravidão, a própria questão da Revolução Industrial não foi um mar de rosa, você sempre vai ter um ser humano tentando explorar o outro, mas ao longo do prazo, a vida média das pessoas melhorou muito por causa da sociedade de mercado e por causa das trocas voluntárias, em todos os aspectos. Então, a gente tem que se orgulhar mais das coisas boas que a sociedade
ocidental fez, entender e tentar melhorar as coisas que foram moralmente reprováveis. Mas uma coisa que você não pode abrir mão é das suas liberdades individuais. E a Constituição americana, ela vai lá e ela fala o seguinte, meu irmão, é o indivíduo antes do Estado. Então são leis que elas não estão tentando positivamente restringir o que você faz. Se você olhar a Constituição americana, ela está dizendo o que o Estado não pode fazer com você. Olha a diferença, né? De você falar, o Estado não pode te calar, o Estado não pode te procurar na sua casa sem um mandato, ele não pode pegar qualquer bem seu, expropriar sem nenhum motivo, e tudo isso vai tá seguindo a ordem legal também. Então você vai ter que ter você tem que passar por um processo legal para você ser tolhido dessas suas liberdades individuais. Mas acho que as pessoas elas não estão nem aí para isso, ou elas não entendem esse conceito. Então foi tentar alertar as pessoas para ler esse livro 6 lições, e aí você vai entrar na toca do coelho, porque uma coisa vai puxando a outra. Você vai ver sobre o que é o capitalismo, vai ver sobre o que é a economia, vai ver o que é o dinheiro, depois vai voltar a ver até sobre questões históricas e filosóficas, e você vai começar a entender o que eu estava defendendo. Então deixa aí de novo o meu apelo para as pessoas lerem as 6 lições. E por que as 6 lições? Porque eu acho que é bem simples, o livro é pequeno, e se você ler uma vez, você vai absorver muito de tudo que a gente está falando aqui, de capitalismo, intervencionismo, socialismo, inflação. Uma coisa que eu também não fazia ideia de que foi importante que eu aprendi no livro, investimentos estrangeiros, que a gente fica pensando no outro país rico como malvadão, mas a verdade é o seguinte, o capital ele vai sempre procurar as maneiras mais eficientes de se multiplicar. Esse é o capitalismo, acumular capitais. Então, se é para investir no outro país que você nem conhece para ganhar dinheiro, isso vai ajudar não só o outro país, mas você também nos retornos. E políticas e ideias, porque tudo isso que ele fala, sobre todos esses tópicos... É a 6ª lição. É a 6ª lição, exatamente. Políticas e ideias. Tudo que a gente falar e pensar é político, tudo que você fazer e representar é político também, são ideias. Então, leia isso, que depois desse livro isso vai abrir um caminho para vários outros autores, várias outras conversas, várias outras ideias. E é um livro que não é falado, né? Mas aqui está meu apelo para pregar sobre as liberdades individuais e como diz também os americanos, né, os libertários e clássicos liberais americanos, free to choose, né, Milton Friedman, Thomas Sowell, todos esses autores e todos esses caras aí que tiveram uma grande contribuição para esse movimento. Free to choose, eu fiz até uma camisa também, Renato Moicano, Stand for Freedom, porque você tem que ser... Onde eu compro essa camiseta? moneymoicano.com, se vocês quiserem aí dar uma olhada, Money Moicano, Stands for Freedom, que eu acho que é isso. Uma vez que a gente entender que as liberdades individuais são sagradas e invioláveis, você vai começar a entender que o Estado foi feito para te tolir e para, de uma forma autoritária, impor o poder coercitivo, o poder físico, o poder ideológico e o poder monetário em vocês. Então, vamos ser livres, né? Puta, cara, parabéns. Cara, que puta discurso, muito legal. Fala onde que eu posso comprar essa camiseta, eu vou te mostrar uma... Não sei se você viu também as que eu mandei fazer, você chegou a ver ou não? Não, ainda não. Deixa eu dar uma olhada aí. Deixa eu... Vai falando o seu site que eu vou... Tô procurando aqui pra eu te mostrar uma que... Essa até deu uma viralizada, cara. Eu fiquei até com medo ali, os jornais postaram e tal. Eu falei, puta, que legal, vambora. Agora vamos nessa. O meu site é moneymoicano.com. A gente faz entregas para o Brasil, a taxa é um pouco alta, mas eu estou tentando fazer algumas unidades para poder vender no Brasil aí direto para custear. Mas se você quiser ajudar, entra lá moneymoicano.com e peça já a sua. Eu vou entrar, cara, eu vou entrar sim. Eu vou entrar mesmo, cara, porque eu acho que é importante, a gente precisa se ajudar. Eu fiz aqui algumas também, moneymoicano.com, a sua? Isso, moneymoicano.com, perfeito. Money Moicano. Eu vou deixar o link no descritivo do vídeo aqui, então, quem puder, por favor, acesse. Como eu venho falando, a gente precisa se ajudar. Todos nós precisamos em prol da liberdade. Eu fiz algumas aqui também, ó. Eu fiz essa primeira que viralizou, que era o Faz o Elon. Faz o Elon. Aí eu fiz essa aqui que foi interessante, que eu saio com ela sempre de final de semana e cada vez as pessoas me pedem mais. Make Lula presidiário again. Tem que tomar cuidado nessa aí, viu? Cara, vambora. Vambora. É a liberdade de expressão. Vamos ver se o Brasil tem ou não tem, né? É isso, cara. Então, e eu queria só, antes de eu fazer a última aqui, pra gente ir terminando, que já é mais pessoal e já tomei muito do seu tempo. Eu não sei se você conhece, deixo até aqui o
o convite para você conhecer esse outro espanhol, economista, aquele austríaco também. Ele é da cidade da minha mãe, que é o Miguel Ancho Bastos. Você já ouviu falar dele ou não? Não, nunca ouvi falar. Ele fala uma coisa extremamente interessante, Moicano. Ele fala que o Estado, ele é um ente abstrato. A gente não sai na rua e cruza com o Estado na rua e dá bom dia, boa tarde, boa noite. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para você, para mim, para o cara que cruza aqui na rua. O Estado não é ninguém. Ele é formado por alguns poucos burocratas que querem, obviamente, manipular toda a informação e o orçamento para controlar a tua vida. Então, as pessoas que acreditam no Estado é um tanto quanto infantil, porque as pessoas que lá estão, mesmo dito por Hayek, um outro economista austríaco no Caminho da Servidão, em que ele explica por que os piores chegam ao poder, e dentre um deles é porque para você chegar lá no topo da política e fazer parte dessa elite suja, normalmente as pessoas abrem mão da intelectualidade e da leitura e vão aceitar qualquer coisa para chegar lá no topo. Então você está disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, sem levar em conta a moralidade, etc. e tal. Então os políticos, segundo Hayek, no Caminho da Servidão, os piores, no geral, que chegam lá na frente. Então o Estado, ele não é ninguém. Se as pessoas saem, o Estado some. O Estado simplesmente some. Então, é um tanto quanto infantil nós acreditarmos num grupinho de pessoas que não nos conhecem, que controlam um orçamento trilionário e que não te conhece e você diz que ele quer o seu melhor. Ora, cresçamos. A gente precisa amadurecer, entender quem é que está por trás do Estado. E, normalmente, estão pessoas, como o vídeo que viralizou essa semana, da festa de 94 anos do Sarney, que você deve ter visto, que estavam todos lá, o Haddad, Zé Dirceu, compartilhando uísques, vinhos, numa festa que gastaram milhões. E esse é o grupo que é conhecido como o Estado. Então vale a pena a gente abrir a cabeça para o que o Moicano falou aqui. Olhe o teu lado individual, que você provavelmente sabe muito melhor e quer muito melhor, você e a tua família, do que pessoas que lá estão. E para terminar, cara, como é que teu pai se sente com você, com todas essas ideias voando nisso, meu? Boa, isso que você está falando é a questão da arrogância fatal, né? Achar que você sabe para os outros o que é melhor para eles do que eles mesmos. E eu concordo absolutamente com isso. E eu vou te falar, meu pai é um sujeito muito engraçado, ele é muito dicotômico, né? É um cara que ele é muito engraçado. Ele me ligou esses dias e falou: porra, a direita aqui tá toda em festa, que você tá falando essas coisas aqui, o pessoal vem me sacanear. Mas aí ele falou, mesmo ele sendo esquerdista e mesmo ele sendo um cara que faz parte do Estado, aí ele falou, mas uma coisa você tem razão, o Estado não serve para nada. Se pegasse o governo e botasse para gerenciar o Saara, em 2 anos faltava até areia. Para você ter uma ideia como é que é a cabeça dele. Mas o grande problema, e eu já falei isso bastante com ele já falou, eu sou um dinossauro, não tenho como mudar minhas posições políticas. Porque acontece o seguinte, às vezes você está tão investido, o custo de oportunidade foi tão grande, a vida inteira ele só teve amigos de esquerda, o ambiente da faculdade era de esquerda, então todo mundo que ele conhece está no mesmo meio. Então você abre mão de buscar a verdade para poder se encaixar no grupo. E isso que é a esquerda, né? Por que o jovem tende a ser de esquerda? Simplesmente porque ele quer o pertencimento, ele quer que as pessoas falem bem dele. E se for um cara de direita lá, começa a ser chamado de fascista, rapidinho ele muda para se enquadrar no grupo. Então, eu também era assim, eu também era um cara que tipo, queria ser amado por todo mundo, até eu entender que não faz diferença, que você tem que estar com a sua família, você tem que estar bem com a consciência, você tem que buscar sempre a verdade, através dessa dialética, de perguntando o que faz sentido, o que faz sentido. O que você falou no começo eu concordo muito, não é só Marx, não é só Mises, é botar as ideias à prova e ver quem está certo, porque quem tiver certo é o melhor, né? Perfeito, cara, perfeito. Então, muito legal, porque é o que você falou, teu pai então cresceu com essas ideias, não é fácil mudar as suas ideias, principalmente depois de mais velho, mas se ele já deu esse exemplo do deserto, significa que, mesmo de dentro da máquina, ele já está percebendo ele já sabe, que claro, a ineficiência é maior do que a eficiência, né? Não, com certeza, com certeza. Queria mandar um abraço aí para você, obrigado por ter me convidado ao podcast, me convide sempre. Eu vou saindo aqui porque eu também tenho um bate-papo agora com o pessoal do Mises, acabei marcando 2 podcasts. Quem você marcou? Eu marquei com o Instituto Mises. Eu faço parte dele, por isso que eu tô perguntando. Ah, que legal. Agora eu não me lembro o nome do rapaz, mas ele vai me mandar um... Pode ser o Adriano, o Hélio, o Fernando. Isso, não é o Hélio, não. O Hélio eu já fiz. Mas eu vi.
deixa eu até ver quem. Não, vai quem... lá, vai tranquilo, cara, fique em paz. Mas, Beleza. Moicano, eu dou... Rodrigo Marinho, né? Rodrigo Marinho é meu Isso. parceiro, cara. A gente tava Porra. na Argentina junto, eu, ele, o Hélio. Então vou falar pra ele que atrasei por sua causa, hein, Bruno? Pode falar, pode jogar a culpa em mim, cara. Pode jogar a culpa em mim. Vou mandar uma foto aqui pra ele, cara. Manda aí. Cara, muito obrigado. Obrigado, cara. O Rodrigo é um parceiraço meu também. Então, puta, obrigado pelo seu tempo. Parabéns por tudo, do fundo do meu coração. Parabéns. E, cara, não só obrigado pela tua hora. Obrigado por toda a mensagem que você tá passando. Talvez, cara, você ainda vai perceber a importância do que você fez, talvez mesmo que sem querer, mas o que você representa hoje numa mudança de mentalidade, de plantar uma sementinha nas pessoas. Cara, meu muito, muito, muito obrigado mesmo. Valeu, Bruno. Vou fazer umas lives no meu canal também, vou te chamar pra gente debater um pouco de economia. E brigadaço pela moral, tá? Tamo junto. Eu que agradeço. Parabéns, Valeu, cara. Um abraço. Valeu.